Aí chegou-se à conclusão que tinha um casal de crianças, né, que estava desaparecido. Aí procurou-se identificar, procurar, achar essas crianças que não foram achadas. Elas foram localizadas depois na região de Piracicaba, que fica a 30, 40 quilômetros do local. No outro dia, de manhã, às 9 horas da manhã, uma outra equipe foi que periciou o local, encontrou as crianças. Essas crianças, pelas posições que foram colocadas, pelas posições que local que foi deixado a via com relação à via, tentou se relacionar ao foco no local do crime americano e também em outros locais. Os ferimentos que as vítimas apresentaram, que as crianças apresentavam, caracterizava que elas foram mortas por estrangulamento. Isso chamou muita atenção da perícia, porque eram ferimentos característicos, né, de um tipo de instrumento. E isso a gente acabou direcionando um pouco a perícia. Esses ferimentos depois foram analisados, né, em detalhes. E aí se pesquisou na casa do suspeito, né, que fica na região de Campinas, se lá teriam algum instrumento que fosse característico daquele tipo de ferimento. Esses detalhes de ferimentos, né, casado com essa informação do instrumento que foi encontrado na casa desse suspeito, isso foi passado então pela investigação, né, pela equipe do Dr. Navarro, ele foi reconvocado, né, e aí isso cotejado com os outros elementos que a gente tinha à disposição, e aí saiu uma confissão. Então a gente já tinha um elemento técnico, né, uma prova técnica dos ferimentos, né, dessa morte. Lógico que isso depois aí vai ser ouvidas outras pessoas, vai ser cotejada a nova dinâmica. E dias depois, então, que só isso não basta, aí foram levantados mais participantes, né? Tem um comparsa dele. Aí apareceu uma testemunha que era um dos vigias que trabalhava na firma também. E foram interrogados, eles passaram a demonstrar alguns detalhes, né, que até então não tinha aparecido. E foi aí quando a gente procedeu uma reprodução simulada, né, que a gente chama de reconstrução ou reprodução simulada, que é para representar toda a dinâmica, para ver se realmente casava com aquela dinâmica que foi encontrada no local, no exame do local do crime. 13 dias. Parece um espaço de tempo curto, mas foram 13 dias longos. Porque eu e uma equipe de 3 policiais, formado pelo escrivão Ronaldo, o investigador André Caires e o investigador Valdir de Carvalho, trabalhamos quase que 24 horas ininterruptamente nesses 13 dias. Checávamos toda e qualquer informação, toda a bilhetagem de todos os telefones, fazíamos observação, campanas totalmente simuladas desse pessoal, intimávamos reiteradamente, inúmeras vezes, na delegacia de polícia, acompanhávamos o monitoramento telefônico. Foram 13 dias de uma investigação muito intensa, um trabalho diuturno. Diversas outras instituições públicas colaboraram prontamente, né? A gravidade do crime, a comoção que causou, realmente abriu as portas de muitas instituições para nós, que às vezes não são tão céleres no atendimento. O Poder Judiciário, o Ministério Público de Americana apoiaram incondicionalmente. Nós visitávamos obtínhamos ordens judiciais e manifestações de promotores de justiça de madrugada, em finais de semana, telefonava, procurava em sua residência, fomos plenamente atendidos. Então, foi um trabalho não só da nossa equipe, não só da Polícia Civil do Estado de São Paulo, mas de todas as instituições públicas que se uniram em torno da gravidade e da afronta ao Estado que representou esse crime. Então, foram 13 dias longos de muito trabalho, mas que resultaram para que não se firmasse a impunidade num crime tão grave. Porque ainda se estabelecesse como suspeito o Celso e os seus 2 partícipes desde o primeiro momento, havia uma gigantesca dificuldade na formação da prova. Só com muito trabalho, com intensa investigação, que nós pudemos formar uma prova razoável ainda antes da confissão. Conseguimos uma outra testemunha, que não esse funcionário, que também teria visto os 2 saindo da residência e teria escutado o ruído dos disparos. Isso foi crucial
para que os pedidos de prisão temporária pudessem ser formulados. Então, foi um trabalho que reuniu diversas técnicas de investigação e uma disposição integral dos policiais e também de todas as outras autoridades e servidores públicos que foram acionados para a colaboração nesse crime. Eu penso que nós, que trabalhamos na polícia de investigação, polícia judiciária, nós temos que saber lidar com esse tipo de situação. Dificulta um pouco. Nós tínhamos links de todas as principais redes de televisão na frente da diga o tempo todo. Quando nós saímos em alguma diligência, veículos tentavam nos seguir. Chegamos a ter repórter de grande veículo impresso que entrou na delegacia de forma totalmente escondida, dissimulada e permaneceu ouvindo assuntos da investigação atrás de uma porta. Então, são eventos que realmente dificultam um pouco, mas nós temos que saber a lidar, né, com essa situação. Houve a visita do então secretário de Segurança, delegado-geral, diretor de departamento, estiveram lá para tomar conhecimento e acompanhar a elucidação do crime. Mas eu acho que é um tipo de situação que todos nós devemos ter o equilíbrio necessário para acompanhar, absorver e não se deve permitir que atrapalhe. E efetivamente não chegou a atrapalhar a investigação o grande acesso da imprensa. Testemunhas de que o Celso teria solicitado essa reunião sigilosa e privativa, fato negado por ele pelo Bruno inicialmente. Testemunhas de que eles estiveram no local do crime, no horário do crime. Uma testemunha que ouviu os ruídos de disparo de arma de fogo e presenciou quando eles saíram do local. E, posteriormente, as informações obtidas no monitoramento telefônico, não propriamente confessando o crime, mas mostrando que eles mentiam nas suas versões para a polícia para esconder uma outra versão. E depois, as confissões com riqueza de detalhes, que possibilitaram também a reconstituição do crime e também provas técnicas conseguidas pelo Instituto de Criminalística, onde comprovava que as lesões na região do pescoço das duas crianças era perfeitamente compatível com esses cintos plásticos utilizados como lacre. E na busca na residência do Celso, nós aprendemos esses cintos iguais. Então, isso foi uma prova bastante importante. Aprendemos também um CD que continha o material as imagens que ele subtraiu do computador pessoal do Robson, o CD original, gravado 28 dias antes do crime. Naquele momento, ele alegava que terceiros teriam subtraído essas imagens e tentavam extorquir o casal e que teriam também sido os responsáveis pelos homicídios. Então, o conjunto probatório, né, as provas se encaixavam, se coadunavam e demonstravam claramente que eles estiveram lá, que houve os disparos que mataram, sequestraram as crianças, mantiveram em cárcere e executou as crianças na madrugada. Foi um conjunto probatório bastante farto, com provas técnicas produzidas por exames periciais, provas testemunhais, provas obtidas com tecnologia diante de monitoramento autorizado pela Justiça. A Constituição foi elaborada com a versão do Bruno, que foi o que, no primeiro momento em que se retratou das versões mentirosas, apresentou uma versão totalmente lógica e verossímil, que ele não mudou em nenhum momento e que se encaixou em todo o conjunto probatório. Então, as informações do Bruno guiaram a reconstituição. O Bruno acompanhou o Celso, ajudou a levar as crianças, voltou com o Celso para o local e sempre mentiu em favor de proteger a si e ao Celso. Então, ele esteve o tempo todo dando suporte ao Celso, para que ficou com as crianças, para que ele assassinasse os pais, ajudou a levar as crianças até a casa do Celso, entregar para a Fabiane, voltou com ele. Essa foi a participação do Bruno. A Fabiane ficou com essas crianças durante a madrugada, sabendo que os pais estavam mortos. As crianças que a chamavam de tia, tamanho a relação emocional que tinham com ela, e manteve as crianças em cárcere durante a noite
para que o Celso retornasse, matasse as crianças dentro da residência de ambos, na presença dela, por asfixia mecânica, e depois abandonasse os cadáveres na madrugada. Então, ela ficou o tempo todo contendo e cuidando das crianças para que elas tivessem esse fim. Ela poderia ter salvo a vida dessas crianças a qualquer momento, mas pela sua vontade livre e consciente, ela manteve as crianças em cárcere até que tivesse esse fim terrível. O fruto dessas mortes foi a própria personalidade do Celso. O Celso tinha uma personalidade violenta, uma inteligência acima da média, uma capacidade de observação muito grande, uma capacidade criativa, uma pessoa preocupada com detalhes, sempre, e com essa questão de não sentir culpa ou remorso, não sentir empatia por qualquer ser humano. A impressão que nos dava é que era uma pessoa que mataria como se comprasse 1 quilo de carne no açougue. Foi o que, na minha opinião, não sou um especialista, o mais próximo que eu vi de um psicopata na minha carreira. O Bruno estava desgostoso porque não havia recebido o salário dos 30 dias trabalhados, e o Celso estava extremamente irritado com o casal, porque nesses 5 meses ele teria colocado dinheiro no negócio, teria emprestado dinheiro para algumas necessidades da empresa, não teria recebido, e ainda alegou que o Robson passou a tratá-lo com certo desprezo e afirmando aí algumas coisas que denegriam sua imagem. Então ele foi armado com a intenção de pressionar para receber, e deve ter ocorrido a discussão. O Robson era uma pessoa de porte físico grande, né? Deve talvez ter ocorrido o início da discussão, e ele ceifou a vida dos 2 a tiros e depois ficou com essa situação das crianças. Normalmente, pessoas que são envolvidas por um líder alfa, todo crime tem um alfa, tem um cérebro. E às vezes ele precisa de colaboradores para a execução do crime, seja de homicídio, de sequestro, etc. Então, outras pessoas são convencidas pelos mais variados motivos, desde o financeiro ao apoio solidário a esse indivíduo que é o criminoso alfa. Algum ganho foi prometido. Ninguém age sem motivação. Tudo na vida tem uma motivação. O crime também tem uma motivação. Todo crime tem um histórico. Ninguém acorda, hoje eu vou cometer um crime. O crime tem um histórico, tem um porquê dele acontecer. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.